E aí, vamos direto ao ponto? Como é que a gente transforma aquela ideia digital genial que está só na cabeça em um produto real e validado, sem jogar rios de dinheiro e de código no lixo? É exatamente esse o nosso foco de hoje, abordando a fundo o universo dos protótipos e wireframes. Vamos mergulhar nessa explicação para entender na prática como materializar o invisível. Para o nosso roteiro, a gente vai passar por 5 pontos bem rápidos. Primeiro, do invisível ao tangível. 2, os wireframes atuando como a nossa planta baixa. 3, o tal do espectro de fidelidade. 4, as vantagens reais de prototipar. E, fechando no ponto 5, as ferramentas e o ciclo de iteração. Bora lá? Ponto 1. Do invisível ao tangível. Sabe aquele começo de projeto onde a ideia parece incrível na teoria, mas na prática é um terreno super perigoso? Pois é. Existe literalmente um abismo entre a ideia mental e o produto final. Imagina só o perigo de pular a fase de design e já sair programando. É um dos erros mais caros que uma equipe pode cometer. O raciocínio aqui é brutalmente simples. É muito, mas muito mais barato amassar uma folha de papel e jogar no lixo do que jogar fora semanas de um código que já foi escrito. Planejar antes de executar não é enrolação, viu? É de longe a maior economia de recursos que a gente pode fazer. Avançando para a parte 2, wireframes a planta baixa. Vamos ver como essa fundação funciona na vida real. Pensa comigo na construção de uma casa. Ninguém, absolutamente ninguém, começa uma obra escolhendo a cor da parede ou o tecido do sofá, certo? Tudo começa com a planta baixa. E no mundo digital, o wireframe é exatamente essa planta. É um desenho bidimensional, focado 100% em onde cada coisa vai ficar e como a navegação vai fluir. Sem cores vibrantes, sem fontes complexas, a gente tira toda a distração estética da frente para focar no que importa de verdade agora. A arquitetura da informação é, puramente, o esqueleto do sistema. E aqui a gente precisa separar duas coisas que o pessoal confunde bastante. De um lado, os wireframes. Como a gente viu, eles são abstratos, de baixo custo, super focados na estrutura inicial. Do outro lado, entram os protótipos. O protótipo já é uma simulação bem mais concreta e interativa. É como se o wireframe garantisse que a estrutura lógica faz sentido e o protótipo entrasse para a gente testar a sensação real de uso. Resumindo a ópera, um é a fundação da casa, o outro é o teste prático na veia. Entrando na nossa parte 3, o espectro de fidelidade. É aqui que aquele primeiro rascunho começa a ganhar vida. A gente pode dividir esse espectro de fidelidade em 3 degraus bem simples. Degrau 1, baixa fidelidade. É aquele rabisco no papel, super rápido, só para validar a ideia central na hora. Degrau 2, a média fidelidade. Aqui a gente já vai para o computador, coloca uma navegação básica e testa a hierarquia das coisas. E o degrau 3, finalmente, é a alta fidelidade. Visuais super realistas, botões totalmente interativos, é o teste final, o teste de fogo antes de mandar tudo para a mão dos desenvolvedores. Cada nível cumpre uma função essencial no amadurecimento da ideia. Mas olha que detalhe interessante sobre a baixa fidelidade. Além de ser absurdamente rápido e barato, tem um super benefício psicológico oculto aí. Quando a gente mostra um desenho tosco, feito à caneta, as pessoas se sentem muito mais à vontade para criticar. Elas olham e pensam, bom, isso não está pronto, então eu posso sugerir mudanças malucas. Se a gente apresenta algo perfeito, super polido logo de cara, o usuário pode hesitar em criticar para não desmerecer o esforço estético, sabe? É justamente a imperfeição do rabisco que convida à colaboração verdadeira. Chegamos na parte 4, as vantagens da prototipação. Hora de quebrar alguns mitos que ainda atrasam a vida de muita gente. Tem muita lenda rolando por aí. Mito 1. A ideia de que todo protótipo tem que ser bonito. Falso. No começo, eles existem para validar a função, não forma. Mito 2. Mostrar algo de baixa fidelidade pega mal, parece antiprofissional. Mentira de novo. Trata-se de pura estratégia ágil. E o mito 3. O medo de que o cliente não vai entender a ideia num rascunho. Na real, a interatividade, mesmo que rudimentar, torna a compreensão infinitamente mais fácil do que tentar explicar conceitos complexos só falando no ar. E quando a gente olha para as vantagens reais, o jogo muda completamente. Sabe aqueles PDFs gigantescos com manuais de 100 páginas que ninguém nunca lê? Pois é, o protótipo substitui tudo isso por uma experiência viva e enxuta.
Apresentar ideias e conseguir aprovação vira um processo muito mais dinâmico, sem falar que cria uma ponte perfeita entre as mentes de design e de desenvolvimento. A gente antecipa os gargalos de comunicação e mata os riscos muito antes da primeira linha de código sequer ser digitada. E vamos para a reta final, parte 5, ferramentas e iteração. Como é que a gente faz tudo isso acontecer no dia a dia? Hoje, o mercado tem um arsenal incrível para dar vida a essas ideias. Tem os queridinhos do trabalho colaborativo em tempo real, como o Figma, o FigJam e o Miro. Tem os clássicos e superpotentes Adobe XD, Axure e o Balsamic Mockups, que inclusive simula aquele visual rústico de desenho à mão. Mas falando sério, nunca, jamais subestime a dupla imbatível, papel e caneta. A melhor ferramenta não é a licença mais cara do mercado, é aquela que se adapta melhor ao nível de fidelidade que o projeto exige naquele exato momento. Com a ferramenta em mãos, o trabalho entra num loop contínuo. Não é uma linha reta com começo e fim, é um ciclo de melhoria constante. Passo 1, formular perguntas. O que a gente precisa descobrir hoje? Passo 2, criar o protótipo que vai responder essas perguntas. Passo 3, botar na mão de pessoas reais para testar exaustivamente. E o passo 4, pegar esse feedback, avaliar e refinar tudo. É um organismo vivo que vai se aprimorando, rodada após rodada, até reduzir as incertezas quase a zero. Para fechar nossa explicação de hoje, vale muito resgatar aquela filosofia atemporal do lendário designer Dieter Rams. Bom design é o mínimo de design possível. Protótipos e wireframes não servem para a gente entupir a tela de botões e efeitos visuais sem necessidade. Eles são testes rigorosos justamente para cortar os excessos. Então fica aqui a nossa reflexão final. A interface que a gente constrói hoje está de fato resolvendo a dor real de alguém ou está apenas adicionando uma camada desnecessária de complexidade no mundo? É a resposta a essa pergunta que separa os projetos que fracassam daqueles que revolucionam o mercado. Valeu por acompanhar e até a próxima!